Bom dia, graça e paz. Estamos no nosso terceiro dia de jejum, né? Sem reclamar. Estamos estabelecendo a cultura da honra e isso tem sido poderoso na vida de muitos irmãos e até pessoas que não fazem parte do ministério estão fazendo isso que me alegra saber que há pessoas que têm o discernimento espiritual. Bom dia, bom dia, bom dia, Sueli. Seja bem-vinda. Glória a Deus. Vamos mais um dia aí de palavra, de edificação da nossa fé. Aproveitar, mandar aí o convite, né? Pegar esse aviãozinho aí e compartilhar com amigos, com familiares, né? Dar a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, dar a oportunidade de ouvir uma mensagem que pode mudar a sua vida. Bom dia, Andréia, seja bem-vinda em nome de Jesus. Lembrando que no final nós vamos estar orando pelos pedidos de orações, né? Orando também pelo seu alvo, né? 3 alvos específicos que você tem colocado diante de Deus. Bom dia, irmã Sônia, seja bem-vinda. Que benção. Vamos entrar. Dani, bom dia. Deus abençoe o seu trabalho. A Valentina também, dá um beijo na Valentina. Então já vamos daqui a pouquinho começar meditando aqui na mensagem de hoje. A mensagem de hoje também vai trazer um alerta muito importante para as nossas vidas, para a nossa caminhada com o Senhor. Amém? Então vamos começar aqui. Eu quero começar orando, agradecendo a Deus por esse dia. Como nós aprendemos no domingo, a gratidão ela anula, né, a desonra. Quanto mais grato você for, mais você vai estar vacinado, né, contra a desonra. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa oportunidade, dessa manhã que o Senhor fez, e cremos que nós vamos desfrutar do melhor dessa terra. Nós entregamos esse dia a Ti, crendo que o Senhor vai à frente, nos livrando de todo mal, de toda seta do inimigo, todo dardo inflamado, Senhor Deus, livrando da morte, da bala perdida, que o Senhor conduza cada um dos Teus filhos, ó Pai, em triunfo neste dia. Que a provisão chegue sobre os lares, que no seu trabalho o Senhor dê força, que o Senhor dê sabedoria a cada um deles. Eu oro por cada um que está trabalhando nessa manhã, Senhor Deus, e aqueles que estão nas suas atividades diárias, na casa, no empreendimento, nos estudos. Senhor, seja com cada um deles. Eu oro e te peço, ó Pai, os abençoa. Em nome de Jesus, amém e amém. Então, vamos aqui meditar um pouco na palavra de Deus, né? Hoje, no capítulo 3, né, no dia 3 desse jejum, né, da cultura da honra, nós vamos falar sobre não despreze as fontes. Não despreze as fontes. O que é isso, pastor? Às vezes, tem pessoas tão próximas da nossa vida, do nosso meio, que elas podem ser canal de Deus para nos abençoar. E às vezes estamos distraídos. Por quê? Porque nessa vida nada se faz sozinho. Sempre nós vamos precisar de alguém. Para ter sucesso, não se faz se tem sucesso sozinho. É necessário ter outras pessoas concordando com aquele projeto. É como hoje os influencers, as pessoas na rede social, elas estão buscando seguidores, né, para que ela continue fazendo aquela atividade. Elas estão procurando ali apoiadores do seu projeto, e isso é o que faz o sucesso dessa pessoa. Mas essas pessoas que ali estão participando precisam ser lembradas, precisam ser honradas, né? E isso é muito interessante. E é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? As origens da honra, né? Então, toda vida possui fonte de honra. Todo ser humano tem a fonte de honra, né? Seja elas naturais, que vieram pelos pais e familiares, e seja aquelas espirituais, que veio pelos pastores, pastoras, líderes espirituais, irmãos. Então, essa honra, ela reconhece que antes de falarmos,
antes de caminharmos, alguém nos carregou no colo. Alguém nos introduziu, alguém orou por nós, alguém nos construiu com ensinamentos, né? Quando criança, quando ainda recém-nascido. Então, nós precisamos reconhecer essas pessoas, pois elas foram fonte próximas que fizeram com que eu e você hoje estivéssemos aqui. Em contraste, né, a desonra é descrita como o quê? Como um ato de apagar a história. Nós não podemos pagar a história, pagar aquilo que nós já passamos. Não, histórias não se apagam. Pecado, sim. A Bíblia diz que nosso Deus, ele joga no mar do esquecimento todos os nossos pecados cometidos. Mas a história não. A história, nós carregamos ela. Nós somos fruto de uma história forjada em nós. Então nós agimos como tudo se tivesse começando no momento em que nós chegamos. É muito importante entender que a história dos nossos pais, avós, acabou contribuindo para a nossa formação hoje. Então, essas fontes são importantes. Mas existem alguns perigos que eu quero compartilhar que pode prejudicar nessa cultura da honra. Porque a fonte, né, a honra, no caso, nós precisamos ficar sempre em alerta para não familiarizar, né? Porque pode esconder valor de uma bênção, né? Pode ter um valor de uma bênção e não valorizarmos isso, levando a tratar aquilo que é importante, aquilo que foi feito com esforço, aquilo que foi alcançável, né, para a vida de alguém, e você desprezar. Sabe? Porque é muito comum pessoas se familiarizar. Por exemplo, ela se familiariza com o trabalho e depois ela começa a trazer desonra. Ela se familiariza ali com a casa e também acaba desonrando. Ela se familiariza ali com a igreja saudável, mas ela não reconhece o valor. Ela não reconhece o valor do trabalho, ela não reconhece o valor da sua casa, não reconhece o valor da sua igreja. Isso pode ser muito prejudicial. Aí entra a desonra. É como Esaú, né? Esaú, ele se familiarizou com a promessa que Deus tinha para a vida dele através do seu pai, ele não valorizou. Esaú, ele ilustra o maior, né? Ilustra assim o maior exemplo de desprezo pela herança, né? Ocorre quando nós colocamos. Quando é que acontece a desonra de Esaú? Quando ele coloca o urgente acima do importante. O que era importante? Era a bênção do seu pai. Era receber ali as mãos impostas sobre ele, abençoando, consagrando ele a receber agora o direito diante do Senhor de todas as coisas que o seu pai havia conquistado. Então, você vê que ele está tão familiarizado de estar na casa do pai, tão familiarizado de realmente ter a primogenitura ali, da unção da primogenitura sobre a vida dele, da bênção do pai, que ele não vigiou, ele não ficou em alerta. E no momento que ele teve fome, ele vendeu por um prato de comida, por um prato de lentilha que Jacó ofereceu. Ou seja, Esaú insultou a bênção, insultou a honra que Deus tinha preparado para a vida dele através de seu pai. Ele cometeu uma rejeição daquilo que Deus já tinha prometido, porque se familiarizou. Porque no momento que ele tinha que estar atento para a promessa, ele ficou preocupado com a fome. E sabe, tem muitas pessoas que estão trocando realmente a bênção que Deus tem para a vida dela pelo um prato de comida. Talvez não seja o prato de comida físico que você está pensando, mas um prato de comida de comer algo que não tem nada a ver com você, de se alimentar de uma fonte que não tem nada a ver com você, entende? Então, uma fonte que Deus preparou para você. Todos nós temos um propósito e Deus, ele revela o nosso propósito.
Muitos não encontram o seu propósito porque eles estão distraídos, estão no entretenimento, eles estão ocupados demais, eles estão preocupados com outras coisas, outras pessoas, e não param um pouco para analisar: Senhor, qual é o meu propósito aqui na terra? Porque, amados, quando você encontra o seu propósito, é algo assim maravilhoso. Você não tem dor, não tem cansaço, não tem fome, não tem sede, né? Não tem nada que impeça você dar continuidade no seu propósito. Então, temos que ter muito cuidado. Esse é o grande perigo, né? De familiarizar com aquilo que Deus deu valor. Familiarizar de que forma? De abrir mão, achar normal, entendeu? Não, você tem que valorizar sim. A bênção de Deus é algo poderoso. A unção de Deus sobre a nossa vida é algo poderoso, tá? Precisamos também aprender que a honra ela não exige uma perfeição, né? Um ponto crucial disso é de honrar pai e mãe, né? Não significa, né, declarar que eles foram perfeitos. É possível reconhecer falhas e feridas reais e ainda assim recusar o desprezo, agradecendo pela vida e pela graça que chegaram por meio deles. Então a palavra de Deus nos ensina: honra o teu pai e tua mãe na terra, para que seus dias se prolonguem, sejam saudáveis e prósperos. Então veja, e o que mais o inimigo faz na vida, na casa de uma pessoa, na casa de uma família? A primeira coisa que ele ataca é os filhos. Para quê? Para desonrar o pai e a mãe. Porque o inimigo não quer que os filhos sejam abençoados. Porque essa é uma promessa de Deus. Então, quando se cumpre essa promessa, quando se cumpre o princípio de honrar o pai e a mãe, a promessa acontece. A promessa se cumpre. Entende? Ela vai se cumprindo na trajetória. Mas o que o inimigo faz? A primeira coisa é fazer com que os filhos se rebelem. Porque os filhos se rebelando, eles vão se tornar miseráveis. Miseráveis espiritualmente, miseráveis emocionalmente, miseráveis fisicamente, miseráveis financeiramente. Então o inimigo já sabe que essa é a promessa de Deus, ela é válida, ela é selada. Ela é o primeiro princípio com promessa. Então o que ele faz? Cria situações para que os filhos se rebelem. E eles se rebelando, o que acontece? O pai e a mãe vai ficando cada vez mais aborrecido com aquilo, estressado com aquela situação, já começa a reclamar, entendeu? E aí o que acontece? A casa vive na desonra. Vive na desonra. E essa casa nunca vai para frente. Nunca vai para frente. Por quê? Porque o inimigo tirou valor daquilo que era importante. Então, temos que estar atentos. Não podemos permitir que a desonra entre. Não é porque o pai e a mãe não foram perfeitos, até porque não existe ninguém perfeito, mas eles não foram como você passou a conhecer o que seria um padrão de pai e mãe. Porque antes de você não conhecer nada, eram super-heróis. Mas quando você faz uma comparação com o pai ou a mãe de uma outra pessoa, então você acaba vendo que o da sua casa é diferente. Mas não é por conta disso que você vai deixar de honrar a sua casa. Não, você vai honrar o pai e sua mãe, porque eles não são perfeitos. Mas foram eles que trouxe você e deu a vida a você, pela vontade de Deus. Não adianta dar aquela desculpa: mas eu não pedi para nascer. Isso também é desonra. Isso também é desonra. Porque estar vivo e vir a essa terra e nascer é um milagre de Deus. Até quando você murmura que não pediu para nascer, você está desonrando aos seus pais e desonrando a Deus. Porque você é uma promessa de Deus. Você é a bênção de Deus aqui na terra. Foi vontade de Deus que você estivesse aqui na terra. Mas você vai dizer: mas pastor, eu estou sofrendo. Você está sofrendo porque ainda você não entendeu o plano da salvação. Você está sofrendo porque ainda você não tomou posse do reino de Deus. Você está sofrendo porque há uma ausência do Espírito Santo dentro de você. É por isso que há sofrimento.
mas aqueles que estão cheios do Senhor, aqueles que estão realmente alicerçados no Senhor, aqueles que têm Cristo Jesus como seu alicerce, como a sua rocha, pode vir dificuldade, pode vir luta, mas o seu coração vai estar sempre alegre, sabendo que o Senhor dará a vitória. Então, essa é a nossa segurança, sabe? Essa é a nossa segurança. Aqueles que estão em Cristo Jesus está seguro, está protegido. Amém? Então saiba disso. Saiba disso. Então não existe perfeição. Nós temos que honrar por aquilo que nós recebemos. Aquilo que já recebemos da parte dos nossos pais. Outra coisa é entender que a maturidade e a gratidão, ela traz abundância sobre a nossa vida. Né? A maturidade não deve gerar ingratidão. Não é porque você ficou maduro, você aprendeu mais. Isso acontece muito, né? Filhos, né? Às vezes algum familiar, então ele aprendeu mais, ele desenvolveu mais, ele teve uma oportunidade de ter mais conhecimento, de ter uma formação melhor, ou ter várias formações, e quando ele chega na sua casa, ou chega em algum ambiente familiar, ou até mesmo no trabalho, ele começa a desprezar os outros, né? Por conta do seu conhecimento. E ontem eu estava meditando sobre isso. Amados, muitos podem ter conhecimento, muitos podem ter inteligência, mas só aqueles que são do Senhor têm a sabedoria. Porque não adianta ser inteligente se você não tem sabedoria. A Bíblia está repleta de pessoas que foram inteligentes, mas não tiveram sabedoria. Então a inteligência e o conhecimento, ela faz parte do cotidiano, mas a sabedoria, só aqueles que têm o Espírito de Deus. Só aqueles que têm o Espírito de Deus adquire a sabedoria. Por isso que Davi, nos momentos mais difíceis da vida dele, ele fala para o Senhor: Senhor, pode tirar tudo de mim, mas não tira de mim o teu Espírito. Porque Davi sabia que ele, sem o Espírito de Deus, ele seria apenas um homem comum. Mas ele sabia que ele, cheio do Espírito Santo, ele poderia liderar Israel, lutar contra os inimigos e aí ter a vitória que Deus havia prometido a eles e toda a nação de Israel. Então veja que a maturidade não pode, né, o conhecimento não pode menosprezar aqueles que te honraram. Não pode. Não pode gerar a ingratidão. Entendeu? Então, mesmo quando uma nova geração possui mais tecnologia, mais conhecimento, mais recursos, ela não tem o direito de desprezar quem construiu bases com ferramentas mais simples. Hoje, né? Hoje, com a tecnologia, nós estamos aqui falando através de uma tecnologia que avançou muito. Eu digo que eu acompanhei toda a geração tecnológica. Desde a linha telefônica, que você tinha um aparelho residencial dentro da sua casa apenas, né? Depois se transformar aquela linha, se transformar algo que poderia se conectar através do computador, através ali do modem, e hoje nós temos agora a tecnologia de chamada de vídeo. Isso tudo gratuito. Né? Antigamente fazia uma ligação no telefone e cada ligação que você fazia, você pagava por ele. Hoje não, hoje você bota um chip, faz uma assinatura ou põe um crédito e você fala ali direto com a pessoa. Olha como a tecnologia avançou. Mas essas pessoas que criaram isso não pode desprezar, como eu, como alguns que vieram desde os primórdios, né? Desde os primeiros aparelhos, desde a primeira formação, não. Porque se hoje há pessoas usando tecnologia, usando a própria inteligência artificial, graças àqueles que começaram, né? Aqueles que começaram que um computador era no tamanho de um cômodo de uma sala, aproximadamente. Um computador, ela media 5 por 5, um computador. Né? Hoje não, o computador virou um smartphone, virou um aparelho telefônico, ele é um computador. Então veja como é que a tecnologia avançou, mas não podemos desprezar aqueles que começaram esse projeto. Então isso também é honrar aqueles que começaram o projeto. Não podemos desonrar aquele que começou, não podemos desprezar. Então, exemplo disso foi quem? Davi. Mesmo após se tornar rei, né? Ele se tornar rei,
ele decidiu honrar a casa de Jonatas, o filho de Saul. Ele quis honrar porque ele não esqueceu do que Jonatas fez com ele. Jonatas, o que ele faz? Jonatas recebe Davi e reconhece que Davi era um homem ungido para ser rei de Israel. Saul não percebeu isso, mas Jonatas percebeu isso. Jonatas dá a capa, Jonatas leva ele para o treinamento, Jonatas acolhe ele dentro dali do reinado. Então Jonatas se torna amigo de Davi. Jonatas fala, olha, meu pai está te perseguindo, corre e avisa para Davi. Jonatas foi uma pessoa leal a Davi. E você vê que é uma coisa muito sobrenatural, porque como é que pode um príncipe que, diante da cadeia de governo, ele assumiria o lugar de Saul, o seu pai? Porque era passado de pai para filho. Então, Saul sai, né, cumpre o seu tempo de vida, quem é que assume? Jonatas. E Jonatas não faz questão da liderança, Jonatas não faz questão de ser rei, ele sempre está apontando Davi como rei. Entendeu? Ele reconhece em Davi rei. Quando Davi se torna rei, e ali houve a morte de Saul, de Jonatas, o que acontece? Quando ele se torna rei, depois de estabelecer o reino, o que ele faz? Tem alguém da casa de Jonatas? Tem alguém da família de Jonatas ainda vivo? Eu preciso honrar. Aí ele encontra, os servos ali vão ao encontro do filho de Jonatas, Mefibosete, que tinha uma deficiência no seu pé por conta de um carro, né, no momento de luta dos inimigos em Israel, ali passar por cima da sua perna quando ainda era criança, entendeu? Então uma pessoa, uma mulher que trabalhava na casa, que cuidava dele, levou para a sua casa, o seu local onde ela foi criada, e ali ficou cuidando dele, né, por muitos anos, até chegar um dia em que Davi fala, não, eu preciso honrar a casa de Jonatas. Então você vê, Davi nos ensina, né, a importância da honra, o segredo da honra. Mesmo que pessoas que passaram por nós nos honraram, nós temos que ser agradecidos, de alguma maneira, pelo menos, falar, expressar a nossa gratidão. A nossa gratidão. Isso é muito bom. Isso gera um poder espiritual fantástico. Amém? Então, queridos, essa é a palavra que eu tenho aqui para vocês nessa manhã. Vamos ter agora o nosso tempo para orar. No meu Spotify, eu vou colocar aqui embaixo o endereço para que você possa ouvir na íntegra um podcast desse capítulo, para que você compreenda melhor a importância de não desprezar as suas fontes. Não despreze. Quer ver outra coisa que o Espírito Santo acabou de me lembrar? Quem são as pessoas mais desprezadas na nossa sociedade? Quem são as pessoas que foram importantes na nossa formação e são desprezadas hoje diante da sociedade, diante do governo que nós temos hoje? Os professores. Os professores são tão desprezados que você não tem noção. Ontem eu estava ouvindo uma senhora no ponto do ônibus e ela falando que trabalhou como professora há 25 anos, né? E mais 3 anos no corpo docente de uma escola. E sabe quanto é que ela ganha? Ela ganha R$3.200. Então você vê que ela dedicou a vida dela para ensinar a muitos alunos, e desses muitos alunos, muitos se formaram, muitos estão bem sucedidos hoje, mas duvido de lembrar que aquela senhora um dia a ensinou uma matéria, ou talvez a alfabetizou, entende? Então, é uma classe que deveria ser muito honrada, porque o que eu conheço, o que você conhece, é fruto de um professor, de uma professora. Se você hoje lê, se você escreve, é fruto de uma pessoa que se dedicou ali para te ensinar. Talvez você seja um professor, uma professora, está aqui me assistindo
Então eu quero agradecer pela sua vida, pelo ministério que você escolheu para exercer, porque ser professor é um ministério dado por Deus. Ser pedagogo é um ministério dado por Deus, porque Jesus, ele era pedagogo. Jesus, ele veio para ensinar o reino de Deus. Ele veio para estabelecer uma cultura, e quem faz isso é um professor, um mestre. E eu quero parabenizar vocês, professores, professoras, que se dedicam à sua vida para ensinar. Essa semana eu vi uma reportagem de um professor chorando, porque um aluno da classe não sabia ler. Então, é doloroso para um professor, né? Ele se dedicar ali um bom tempo da sua vida, uma jornada, um ano, e aquela criança não aprender. Então, eu creio, queridos, que nós precisamos restaurar a honra, né, por todos aqueles que são próximos de nós, que fazem por nós, e às vezes nós não percebemos isso. Então, eu quero nessa manhã desafiar você hoje a mandar uma mensagem, ligar para alguém que foi fonte na sua vida, quando você não era o que você é hoje. Não sei quem vai ser, o Espírito Santo vai te conduzir. Amém? Desafio você. Então vamos orar, já estamos terminando nosso tempo. Eu quero orar aqui especialmente pela Miriam, que é da Itália, mandou um pedido de oração. Ela pede oração pela sua saúde, pela sua vida espiritual, pelo seu filho Gabriel, né? E ela também está passando pelo momento de luto. Nós vamos orar pela Miriam. A Nalva também pede pela família, né? Outra também que pede também por momento de luto também, perdeu o seu filho. Então, vamos orar pela Nalva e pela Simone, que ela pede oração pela sua vida, tá bom? E vamos orar ao Senhor. Pegue o seu cartão com o seu alvo, vamos orar. E se você tem algum pedido especial, você pode mandar no meu direct, pode mandar direto para mim. No meu bio tem a minha WhatsApp também, pode mandar o seu pedido de oração, para que possamos estar aqui orando. Orar pela Thaísa também, pela porta de emprego, para que o Senhor abra uma porta, para que a filha dele possa trabalhar, né? Em nome de Jesus, a filha da Jaque. Eu creio nisso. Amém, queridos? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse dia. Queremos colocar a vida da Thaísa em tuas mãos. Abre a porta de emprego para tua filha, Senhor. Seja com ela, Senhor Deus. Remove, meu Pai, tudo aquilo que está impedindo da tua filha ser contratada. Toda a mão do inimigo, ó Pai, tira, Senhor Deus, da vida dela, em nome de Jesus. Desse emprego, desse trabalho, Pai. Eu te peço, ó Pai, ser com ela. Ser com a Simone, meu Pai, que pede oração pela sua vida. Renova, Senhor Deus. Dá unção, meu Pai, dá sabedoria. Ó Espírito Santo de Deus, age poderosamente na vida da Simone. Pedimos também pela vida da Nalva, Senhor Deus. A tua filha, Senhor Deus, passa pelo momento de luta. Ela perdeu o seu filho, meu Pai. Ó Senhor Deus, como é difícil, Pai, uma mãe perder o seu filho, ó Pai. Não é a lei natural, não é o cronograma natural, Senhor Deus, da vida, mas isso aconteceu com ela. O coração está partido, Senhor Deus, em gerar uma vida, em carregar, em ensinar, e agora, Senhor Deus, perder, Senhor Deus, o seu filho, a quem tanto amava. Pai, em nome de Jesus, pedimos pela Miriam, Senhor Deus, pela sua saúde, meu Pai, pela sua vida, pela vida espiritual, Senhor Deus. Nós pedimos, ó Pai, pelo filho dela, Senhor Deus, o Gabriel, seja com ele, meu Pai. Livra, Senhor Deus, da morte, livra, Senhor Deus, do engano. Senhor, a tua filha também, Pai, em nome de Jesus. Pede, Senhor Deus, pela esse tempo, ó Pai, que ela está vivendo, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ser com essas pessoas, ser agora com cada irmão que está com o seu pedido, o seu alvo de oração, o seu cartão. Pai, em nome de Jesus, age, Senhor Deus, a cada pedido desse, Senhor. Tem misericórdia, Senhor Deus. Não porque merecemos, ó Pai, mas é porque cremos no Teu poder, cremos na Tua graça, cremos que o Senhor é o Pai, que aquilo que nós não podemos fazer, o Senhor pode fazer. Ó Deus, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, a vida de cada um nesse dia, no trabalho, em casa, Senhor Deus. Ó, Pai, na empresa, Senhor Deus, no empreendimento, que o Senhor faça um sobrenatural. É o que eu te peço, meu Pai, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a vida de vocês. Tenham um ótimo dia e até amanhã,
às 7h30 da manhã, estaremos juntos em nome de Jesus. Fique na paz, um beijo no coração.